a justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, é pela fé que nós temos acesso a Deus. Não existe nenhum outro meio, pessoal, grava isso. Não existe nenhuma outra forma da pessoa chegar até Deus, se não for por intermédio do quê? Da fé. Não adianta choro, não adianta lamentos. Deus não se comove com lágrimas. Grave isso, Deus não se comove com lágrimas. Por isso que a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu agradar a Ele se não for por meio da fé. Porque se eu merecesse alguma coisa, se eu tivesse algum mérito, mas nós não somos abençoados porque merecemos. Não é por méritos que nós somos abençoados, que nós alcançamos a promessa. Nós somos justificados mediante o quê? Olha o que diz: justificados, pois, mediante a fé. Então é a nossa fé que nos justifica diante de Deus. Por isso aquele que não manifesta a sua fé, que não vive pela fé, que não usa a sua fé, não pode se aproximar dele. E ele diz: temos paz com Deus. Quando você manifesta a sua fé, pessoal, você toca o coração de Deus. Quem está me entendendo? É a fé que move a mão de Deus. Existem pessoas que elas estão cegas. Espiritualmente falando, ele era os dois, espiritualmente e fisicamente também. Mas existem muitos que estão cegos, espiritualmente falando, por não ter usado o poder da fé na sua vida. Então o diabo começa a ter acesso à vida dela. Ela tem fé, porque todos têm fé. Quem tem fé aqui? Fé de mais ou fé de menos? Hein, gente? Quem tem fé aqui? Não é esse o problema. Porque se você falar que tem fé, eu acredito que você tem fé, porque é uma dádiva de Deus. O problema é o seguinte: você tem usado a sua fé? Se Deus não tem agido na sua vida, é porque você não tem agido a sua fé. Quando que Deus começa a agir na minha vida? Quando eu começo a agir a minha fé. Deus parou de agir na minha vida, pastor. É simples. É porque você parou de agir a sua fé. Se você não agir a fé, Deus não vai poder agir na sua vida, porque você não merece nada, eu não mereço nada, nós não temos méritos nenhum diante de Deus. Tudo o que nós conquistamos é pela fé. Quem está me entendendo? Não é porque alguém tem sorte, não é porque a pessoa está mais tempo na igreja, não é porque Deus ama mais ela, não é porque ela sabe orar melhor que a outra. Compreende? Ela ora tão bem, ela ora com tanto fervor. Às vezes a pessoa nem ora direito, ela nem sabe falar direito, mas a fé fala por ela. Aliás, a fé fala por você. Diga amém. Se você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar, você não sabe como agir diante de uma situação, mas você usa a sua fé, então a fé fala por você.
diante de Deus. O que clama por mim? A minha fé. É com a fé que você chega a Deus. Por isso que ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que o próprio Senhor Jesus nesse mundo, ele teve que usar a fé. Mesmo sendo o próprio Deus. Deu exemplos que as coisas se resolvem mediante o quê, pessoal? Quando ele chegou lá na figueira, e a figueira não tinha fruto nenhum, ele usou a fé e disse, não vai nascer então mais nenhum a partir de hoje. Você vai secar desde a raiz. Quando veio uma tempestade, ele estava no barco. Ele levantou a mão e repreendeu a tempestade. Ele fez o quê? Ele agiu a fé. Quando ele encontrou aquele rapaz, depois da tempestade, ele encontrou um rapaz endemoniado. Do outro lado do lago tinha um rapaz possesso de um espírito imundo. Para libertar o rapaz, ele não ficou lendo salmos, não ficou ali cantando louvores. Ele repreendeu aquele demônio usando o que, gente? A fé. Tudo o que você vai fazer para que tenha resposta da parte de Deus, você precisa agir a sua fé. Quem me entende, por favor? Não adianta você ficar esperando que por obra do acaso alguma coisa vai resolver. Pessoal, a nossa vida, ela só pode ser abençoada se nós manifestamos a nossa fé. Você sabe qual é o principal medo que o diabo tem? Que você descubra o poder que está dentro de você. A fé te justifica diante de Deus. Quando você manifesta a sua fé diante dele, os céus fazem assim, pessoal, ó, os céus se abrem, diga amém. É tão forte, é tão poderoso, que Deus deu a fé para que você tenha uma vida de qualidade nesse mundo, para que você vença o inferno inteiro e ainda conquiste a sua salvação. A fé vai à frente da pessoa, abrindo os caminhos. A fé rompe qualquer barreira. A fé destrói qualquer muro que esteja diante de você, querendo impedir você de vencer. É só usá-la. Amém? É só usá-la. Às vezes as pessoas usam tantas armas. O medo, o pavor, o desespero, a falta de confiança. Quando você manifesta a sua fé, aquilo que estava para dar errado, começa a dar certo. Deus não falha. Deus não falha. Eu nunca ouvi dizer que alguém tenha agido a fé e Deus não tenha agido na sua vida. Por isso que ele diz, justificado, pois, mediante a fé. Você quer, diante de Deus, ter algum benefício? Então você tem que manifestar a sua fé. Senão você não vai ter nenhum benefício da parte de Deus. Aquilo que você deseja que Ele faça, você tem que buscar com a sua fé. Olha o que ele diz mais aqui, ó, no capítulo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias o quê? Tribulações. Pessoal, quando você descobre o poder que tem a fé, então você se alegra até com as tribulações. Porque você sabe que você vai vencer. Que aquela situação, ela vai passar. Quando vem um problema, surge uma luta, uma adversidade, e a pessoa aprendeu a manifestar a sua fé, ela sabe que aquilo ali vai passar. Ela vai usar a fé, e aquele problema vai o quê? Desaparecer. Aquela dor vai sumir. O médico faz lá um diagnóstico, um raio-x de tudo que está acontecendo e apresenta para a pessoa. Olha, está vendo isso aqui? Olha, você está com isso, você está com aquilo, você está com aquilo outro, esse aqui é o seu problema, essa é a sua situação. A pessoa que aprendeu a usar a fé, ela não cai mais em desespero, porque ela sabe que aquela ali é só mais uma oportunidade para ela fazer uso da fé e glorificar o nome do Deus que ela serve. Amém? Ou então ela pega aquele documento, se desespera,
aceita aquela situação, e tudo aquilo que o médico disse para ela que ia acontecer, acaba acontecendo. Então nós temos duas opções. Quando surge um problema, nos acovardamos diante dele, nos rendemos diante dele, ou apelamos para a fé. A fé não falha. Amém, gente? A fé não falha. Sabe por que não falha? Porque a fé é Deus dentro de você. Por isso ele diz: alegremo-nos, gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, gente? Perseverança. Versículo 4. E a perseverança produz o que? Experiência. E a experiência o que? Esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amém? Você veja que é por causa da fé que tudo se fez. Jesus permaneceu até o fim por causa da fé, porque ele sabia que ia valer a pena. Quando você está na fé, quando você aprende a usar a fé e você manifesta a sua fé diante das circunstâncias que surgem, os problemas não lhe abatem mais, porque você sabe que vai valer a pena. Você sabe que aquilo vai passar. A fé, pessoal, faz você enxergar além do problema. Diga amém. Não está escrito em Hebreus 11? A fé é o quê? Certeza daquilo que não se vê. É a convicção de fatos que se esperam. Então fé é o quê? Certeza daquilo que eu não vejo. Como é que eu posso ter certeza de uma coisa que eu não vejo? A fé faz eu enxergar. A fé me mostra o que ninguém consegue ver. É por isso que às vezes as pessoas chamam a gente de doido, de louco. Porque você está lutando e buscando algo que ninguém enxerga. Mas a fé está mostrando para você como que vai acontecer. Quem me entende? Por isso que a fé, a perseverança, produz certeza, experiência. Quando você persevera com a fé, dentro do seu coração existe uma certeza. Ainda que todo mundo diga que não vai dar, a fé diz o quê? Não é pensamento positivo, viu? Tem nada a ver com pensamento positivo. Porque tem muitos com pensamento positivo. Só que o pensamento positivo, na hora que uma coisa ruim acontece, ele deixa de existir. Viver pela fé, crer no impossível, não é ter pensamento positivo, é ter certeza que aquilo vai acontecer. Eu não consigo ver, eu não consigo tocar, mas dentro de mim já aconteceu. Diga amém. Aí ele diz, versículo 5, ora, a esperança não confunde. Quando você espera, não é esperar no sentido de sentar, de cruzar os braços e deixar Deus fazer sozinho. Essa esperança é sinônimo de confiança em Deus. Então, ainda que tudo diga para você que não vai dar, porque você está agindo pela fé, você sabe que vai dar. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, não importa se é um momento difícil, não importa se é um momento de alegria, se é um momento de tristeza, se é um momento de vitória, se é um momento de más notícias, tudo vai cooperar para o bem. É assim que os da fé andam. Não é um sinal que não era para ser. Quando acontece alguma coisa errada, ela tem aquilo como um sinal de que realmente vai dar certo. É um sinal que vai dar certo para eu continuar. Amém, gente?
Agora, quando não se está agindo pela fé, mas pela emoção, por aquilo que os olhos veem, quando acontece alguma coisa errada, ela diz assim, isso aí já é um sinal que não vai acontecer. Porque se fosse para acontecer, já teria acontecido. E aí começa a surgir um turbilhão de pensamentos e de dúvidas dentro da pessoa. Se você quer tocar em Deus, você tem que agir a sua fé. Se você quer chamar a atenção de Deus, você tem que agir a sua fé. Se você quer que Deus venha agir na sua vida, você tem que fazer o quê? Agir a sua fé. Deus não age na vida de uma pessoa que não age a sua fé. Se levantar contra essa situação é agir a sua fé. Dar um basta. Desejar, querer apenas não resolve o problema. Eu quero ser feliz. Nem por isso eu vou ser feliz. Só porque eu quero. Eu vou ter que buscar isso. Amém? Aí eu quero que a minha família seja convertida. Eu quero que o meu casamento seja transformado. Todo mundo quer. Agora, o que você tem feito para que isto venha acontecer? Não, mas Deus sabe que eu quero mudar. Quem já ouviu isso já? Não, Deus sabe que eu quero ser diferente. Tudo bem, querer não muda a sua vida. É o primeiro passo, mas não vai levar você a nada. Se você só quer. Para que você conquiste, você tem que agir. Amém, pessoal? Você tem que se levantar. O que você tem feito para que isso aconteça? Quais atitudes você tem tomado para isso se resolver? É mediante a fé que você é justificado.